Meu Pai, te louvamos e te adoramos nessa noite. Senhor, em nome de Jesus, nós te exaltamos nessa noite através desses louvores. Nos ajude a compreender o que é te adorar. Meu Pai, em nome de Jesus, e que seja um novo tempo, Pai, um novo tempo que o Senhor tem preparado, apesar das barreiras, apesar das lutas e dos impedimentos e das resistências. Nós cremos que o Senhor tem preparado um novo tempo para aquele que se enganchar, para aquele que entrar na tua vontade. Meu Pai, vai viver um novo tempo. Meu Pai, em nome de Jesus, faz a tua obra. Assim nós já te agradecemos. Amém. Meus amados, nós falamos um pouco desse cenário que nós estamos inseridos, que tem deturpado e está ajudando a dificultar o povo de Deus verdadeiramente de adorar. E não é nenhum absurdo a gente olhar para a palavra do Senhor e olhar para essa mulher aqui. E nós lemos o versículo 23 e 24, todos os irmãos já estão cientes que Jesus está num diálogo com a mulher samaritana. Então não é nenhum absurdo dizer que aqui também está uma pessoa inserida no meio de distorções teológicas. Essa mulher que Jesus conversa está inserida no meio de distorções teológicas que estava influenciando diretamente a adoração daquela mulher, a adoração a Deus. Ela estava inserida no meio de distorções teológicas, e a adoração daquela mulher estava sendo distorcida também. Essa era a preocupação do Senhor Jesus Cristo. Ela sabia sobre a adoração, mas ela não sabia como adorar. Às vezes nós sabemos o que é adoração, mas não sabemos como adorar. Essa mulher sabia o que era adoração, mas ela não sabia como adorar. Até que ela teve um encontro verdadeiro com o Deus verdadeiro, que é o alvo da nossa adoração. E você não veio aqui nessa noite para adorar homens e pessoas. O alvo da tua adoração está aqui, ó, Jesus Cristo. O alvo da minha e da sua adoração. Se o seu alvo de adoração foi outro, então você não adorou. Ela teve um verdadeiro encontro. Aí é interessante que aquele encontro começou a fazer com que barreiras que impediam a verdadeira adoração começassem a cair por terra. E Deus colocou no coração de prepararmos esse culto a entregar a Ele nessa noite, para que barreiras comecem a cair por terra em nome de Jesus. Porque viemos aqui para encontrar com o Senhor Jesus. E todas as vezes que a gente vai verdadeiramente no encontro com o Senhor Jesus, verdadeiramente barreiras começam a cair. Barreiras começaram a cair. Essa mulher encontrou com o Senhor Jesus Cristo. Barreiras que dificultavam ela compreender o que era adoração verdadeira. Dentro da mente daquela mulher, a adoração a Deus estava limitada. Limitada geograficamente. E foi ela que disse isso. Ela disse: mas espera aí, os nossos pais dizem que é aqui no Monte Gerizim que devemos adorar a Deus, mas vocês, judeus, dizem que é em Jerusalém que se deve adorar a Deus. A adoração daquela mulher estava limitada, geograficamente falando. A adoração dessa mulher estava limitada pelo conhecimento de Deus. Jesus estava conversando com uma mulher samaritana. E os samaritanos, quando a gente se aprofunda aqui no estudo, nós já falamos isso aqui na RBD, eu só falo para você vir participar. O judeu puro, de sangue, lá atrás, lá nos primórdios, entre guerras e exílios, houve um momento que um judeu se casou com pessoas de outros povos. E ao se casar com pessoas de outros povos, judeus e pessoas de outros povos,
tiveram filhos. E esses filhos são chamados de samaritanos, porque eles não têm o sangue puro judeu. Eles são judeus, mas são judeus de sangue misturado com outros povos. Agora você entende por que o judeu não se dava com o samaritano. Porque o judeu não considerava o samaritano um judeu de verdade. Então eles não se imitavam. Eles não gostavam um do outro. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque os samaritanos, eles tinham a palavra, eles conheciam a palavra, só que eles conheciam a palavra de Gênesis até Deuteronômio. Só isso. O Pentateuco. O samaritano só conhecia a palavra de Gênesis até Deuteronômio. Não conheciam mais. Rejeitavam todas as outras palavras, ou seja, todos os profetas que Deus levantou, principalmente os profetas que vieram ministrar e falar acerca do Messias, eles rejeitavam. Os samaritanos rejeitavam. Então a adoração daquela mulher estava limitada pelo conhecimento de Deus. Foi por isso que Jesus disse para ela: olha, vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que nós conhecemos. Porque os judeus, eles entendiam a Bíblia no completo no Antigo Testamento. Então os judeus aceitavam os profetas messiânicos. Por isso que eles estavam esperando o Messias. Mas o samaritano, não. Então a adoração daquela mulher estava limitada no conhecimento de Deus. A adoração daquela mulher estava limitada nas tradições familiares. Os nossos pais dizem uma coisa, nossos pais dizem outra coisa, nossos pais dizem outra. E muitas vezes a gente entra na igreja e a nossa adoração está limitada porque a gente ouve muitas outras pessoas. Mas sabe que a adoração está falando verdadeiramente da sua vida diretamente com Deus. É você e Deus. Você e Deus. Não são as tradições. A adoração daquela mulher estava limitada. Infelizmente. Talvez as dúvidas que aquela mulher carregava sobre a adoração influenciavam diretamente no estilo de vida dela. Bom, já que eu estou no meio desse conflito e não sei quem adorar, o que eu vou fazer? Por que não achar que aquela mulher fez dos relacionamentos sentimentais dela um alvo para ela adorar? Porque quando Jesus ela encontrou com Jesus, eles tiveram encontro, Jesus falou: olha, vai chamar seu marido. Não é seu marido, peraí. Esse daí já é o sexto, já teve 5. Esse que você está agora não é seu marido. Talvez, pela confusão de não saber o que adorar, talvez ela fez dos relacionamentos sentimentais, do sentimental dela, era o Deus dela para ela adorar. Talvez uma mulher cansada na rotina da vida, todo dia busca água, vai no poço e tal. Uma mulher sofrida. Só que ela teve um encontro com Jesus Cristo. Quem veio aqui para ter um encontro com o Senhor Jesus Cristo, Ele está aqui. Você veio para ter um encontro com Cristo. Você não está em qualquer lugar. Quando a gente tem um encontro com o Senhor Jesus Cristo, Ele começa a desconstruir algumas coisas em nós. Começou a desconstruir esses conceitos na mente e no coração dessa mulher. Começou o conceito errado que ela tinha de adoração. Aí Jesus começa um processo de mostrar para ela: olha, a adoração verdadeira é um encontro intenso que você tem com Deus. Grava isso. A adoração verdadeira é um encontro intenso que você tem com Deus, o Deus vivo. Isso vai se refletir na sua vida. Agora ela não vai ficar mais específica, ela não vai mais ficar limitada, ela não vai ficar mais. Percebe? Há lugares, há tradições humanas, não vai ficar mais limitado. Aí aquele encontro foi transformador.
uma mulher cheia de dúvidas sobre adoração, saiu daquele lugar uma verdadeira adoradora. O Senhor te trouxe aqui nesta noite, Ele quer que a gente saia daqui verdadeiros adoradores. Não é só para cantar, é para sair daqui verdadeiros adoradores. Ela entendeu que o próprio Deus, o alvo da nossa adoração, estava diante dela. Porque Ele falou para ela: eu sou a fonte de água viva. Ah, se você soubesse, mulher. Se você soubesse, mulher. Se você soubesse. Aí ela entendeu. Ele é fonte. Eu estou conversando com a fonte da água da vida. Não tem como não adorar esse. A adoração daquela mulher começa a ser redirecionada. Eu ouvi algo que me chamou muita atenção. Que o ser humano é como se ele tivesse uma bússola dentro dele. Só que o ponteiro da bússola, ele fica procurando algo, não um imã, ele fica procurando algo para adorar. E o ser humano, ele anseia adorar algo. E entenda uma coisa: você está na casa do Deus vivo, Jesus Cristo. Se você não adorar Ele, você vai adorar outra coisa lá fora. Quem você está adorando? Vai adorar tudo, menos a Deus. Estamos aqui estudando Romanos. Estamos estudando Romanos. Quando chegamos, final capítulo 2, capítulo 3, nós vimos pessoas que tiveram de tudo para adorar a Deus. Até quem não conhecia a Deus, quem não conhece a Deus, pastor, até quem não conhece a Deus, nós vimos aqui. Porque todos os dias tem a manifestação da glória de Deus. É o sol que abre, é o dia sendo oferecido para Ele, é tudo sendo concedido para a pessoa. E a pessoa tem uma oportunidade de adorar a Deus. Sabe o que vai fazer? Adorar a criatura ao invés de adorar o Criador. Senhor, é isso que a gente está vivenciando. Só que aquela mulher teve a sua adoração redirecionada. A bússola agora, o ponteiro da bússola agora foi para o lugar certo. Jesus Cristo marcou um encontro com a nossa vida aqui nessa noite, meus amados, para redirecionar a nossa adoração. Talvez você tenha dúvidas sobre o que é adorar. Será que eu sou adorador porque hoje eu cantei mais louvores do que de costumes aqui nessa casa? Não é por causa disso, não é somente isso que define o verdadeiro adorador. Entenda uma coisa: o louvor, ele é horizontal. O louvor, ele é horizontal. Horizontal. Como assim, pastor? O louvor é horizontal. O próprio apóstolo Paulo falando isso aos Efésios, quando ele disse assim: falando entre vocês, falando entre vocês, salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Falando entre vocês, louvor, ele é horizontal. Falando das grandezas de Deus. Eu falando contigo sobre o Deus Todo-Poderoso. É você falando de mim sobre o Deus Todo-Poderoso. Ele é horizontal. O louvor, ele é externo, ele é visível, ele é expressão física. Como cantar, que nós fizemos aqui, tocar instrumentos, dançar, bater palmas, bradar com júbilo. E muitas vezes a gente diz: não, louvor e adoração é a mesma coisa. Meus amados, entendam que o louvor, ele pode ser uma manifestação puramente externa. O louvor, ele pode sim ser uma manifestação externa, mecânica e até mesmo involuntária. O louvor
não está dentro de uma igreja e passa o dia louvando lá fora. Talvez você conheça pessoas assim. Nossa, eu conheço uma pessoa que louva, sim, louva tudo, mas não conhece a Deus, não vai para a igreja, não vai para nada. Mas louva. Eu já trabalhei com pessoas assim, o dia inteiro louvando. Você vai comigo? Não. Você nem amigo também não. Mas passa o dia louvando. Porque o louvor ele é externo. O louvor é algo que você consegue ver. Então você consegue observar isso. Então, meus amados, que Deus falou na adoração. O louvor ele pode sim ser o resultado da adoração, mas nem todo louvor é resultado de um coração adorador. O louvor é resultado da adoração, sim, eles caminham juntos, mas nem todo louvor ele vem de um coração adorador. E não sou eu que estou inventando isso. O próprio Senhor Jesus Cristo, em Mateus capítulo 15, estava lá. Aí vem pessoas perto dele, quem? Escribas e fariseus. Chegaram perto do Senhor Jesus Cristo. Cheios de conhecimento. Pessoas que pisavam no templo, pisavam dentro das sinagogas. Chegaram cheios de tradições humanas perto do Senhor Jesus Cristo. Chegaram nele. Sabe o que Jesus disse? Hipócritas. É bem verdade o que Isaías disse lá atrás. Ele estava falando de vocês que se aproximam de mim com os lábios, com a boca no ar, mas o coração está longe. Então é possível louvar sem ter um coração de adorador. É possível. E Jesus viu isso. Jesus Cristo trouxe essa exortação. Nem todo louvor é resultado de um coração adorador. Tem muita gente confundindo louvor com adoração, porque olha para quê? Olha para a performance. Deixa eu ver se eles tocaram bem, se eles cantaram bem, se a técnica está apurada, se a melodia está perfeita, se os pulos e gritos tomaram conta do lugar. Só que eu te digo, tudo isso, técnica perfeita, melodia perfeita, instrumentos perfeitos, o som perfeito, a aparelhagem perfeita, tudo isso tinha, sabe aonde? Lá no livro de Amós, profeta Amós, capítulo 5. Tinha tudo isso lá, mas não tinha adoração. Tinha louvor, tinha técnica, tinha melodia, tinha instrumento perfeito, tinha aparelhagem perfeita, mas não tinha adoração. Deus teve que usar a vida do profeta Amós e dizer para eles: poxa, para com esse barulho aí, está querendo ficar me incomodando, para. Existia tudo isso lá, mas talvez você diga: mas pastor, então o que é adoração? Eu te digo, em primeiro lugar, queria eu aqui ver uma definição já certa sobre ela. Uma definição que é essa e ponto, acabou não. Os próprios entendedores do assunto não conseguem trazer uma definição clara sobre a adoração. Sabe por quê? Porque a adoração está relacionada ao coração. E tudo aquilo que a gente tenta definir com relação ao coração, a gente não consegue. A adoração está diretamente ligada ao coração. E se o seu coração está ligado com Deus, por isso que o Senhor vem quando Ele pede na palavra, quando muitas vezes Ele falou aqui: filho meu, dá o teu coração. Ele não está pedindo o seu bolso, sua conta no banco, Ele está pedindo o seu coração. É de lá que vai surgir o verdadeiro adorador. Agora, se eu não entrego, aí não adianta. O que sai de mim é só louvor, não tem adoração, porque eu já não quero entregar meu coração para Ele.
lá, sentar, ouvir, ir embora e não quer saber de nada. Só que não foi para isso que Deus te chamou. Ele te criou para você ser um verdadeiro adorador. Ele te criou para isso. Ele te criou para isso. Adoração fala de submissão. Adoração fala de se prostrar. Adoração fala de reverência. Adoração fala de entrega. Adoração fala de obediência. Adoração fala de compreender a soberania divina. Isso é adoração. O louvor ele pode ser um momento, mas a adoração ele é vida. A adoração é vida. O louvor ele pode ser um momento. Você cantou 7 louvores, amém? Acabou? Não. A adoração continua, porque a adoração é vida. Só não é verdadeiramente adorador nesse lugar quem não quer, porque aqui a gente enfatiza que vida com Deus não é só essas 2 horas aqui no domingo. Só não é adorador quem não quer, porque aqui enfatizamos. Sua vida com Deus continua quando você desce essas escadas, quando essas luzes se apagam, quando o som é desligado. Sua vida com Deus continua. Mesmo que você enfrente os maiores desafios lá fora, porque aqui é um ambiente de glória, aqui é um ambiente maravilhoso, aqui as ovelhas estão reunidas, aqui o bom pastor e vice-casado está aqui para nos consolar. Mas quando a gente desce essas escadas, a gente enfrenta nossas realidades. Só que ao enfrentar as nossas realidades, vem o Espírito Santo para lembrar: a vida com Deus continua. Aí eu vou saber se você é verdadeiro adorador ou não. A adoração é a totalidade da vida do cristão. Você pode ser um adorador e não saber cantar nada. Você pode ser um adorador e não saber nada de melodia. Você pode ser um adorador e não saber dançar e não saber tocar um instrumento. E você pode ser um verdadeiro adorador. Adoração é relacionamento do coração. Aleluia! Nós falamos aqui que o louvor é horizontal, não é? A adoração ela é vertical. A adoração é vertical. Louvor é horizontal, falando entre vós, hinos, cânticos, espírito. A adoração é vertical, é você e Deus, é o seu coração, é você e Ele, é você e Ele, é você e Ele, que senão não se desligue dele, é você e Ele que não acaba, o Senhor continua, minha vida continua, Senhor. A adoração é vertical, porque é um encontro intenso e exclusivo da criatura com o Criador. Quando isso acontece, o verdadeiro adorador, ele chega aqui, ele esquece quem está do lado, ele esquece o que estão falando dele, ele esquece o que estão pensando dele, ele só está adorando ao Criador, ele só está em adoração, porque nós temos essa dificuldade até hoje. A gente vai adorar louvando, mas aqui na mente está assim, ó. Bom, será que alguém está me olhando? Será que alguém está me vendo? Será que alguém está sabendo se eu sei cantar, se eu não sei cantar? Será que alguém está me olhando? Não. Quando você é adorador de verdade, você vem, você fecha teus olhos e fala: ah, Senhor, eu não quero nem saber, eu e você, eu e o Senhor, em adoração. É saber de nada. Você vai entregar a sua adoração, porque a adoração que você entrega aqui é só um complemento da vida que você tem lá fora. É um complemento. Você está complementando. Agora eu estou te adorando, Senhor, porque eu sei quem Tu és. Eu sei quem o Senhor és. Eu sei de onde o Senhor me tirou. Eu sei a força que o Senhor me dá todos os dias. Eu
sei o que o Senhor tem feito na minha família, eu sei para onde o Senhor está me levando, eu sei para onde. Então, quando chegar a gente adora, te adoro mesmo, Senhor. É resgatar da vida. A adoração, ela depende da vida que cada um de nós temos no nosso dia a dia. A adoração, ela depende única e exclusivamente em você se concentrar em quem Deus é, e não o que Ele pode fazer só, não o que a mão dele pode lhe dar. O verdadeiro adorador, ele está ali conectado com Deus pelo Senhor pela tua grandeza, pela tua soberania, pelo teu poder. Nós louvamos aqui, poderoso Deus. Senhor, eu estou enfrentando a maior luta da minha vida, mas quando eu te adoro, eu só reconheço o teu poder, Senhor. Ainda não agiu na minha vida, mas eu reconheço o teu poder. Eu sei que o Senhor pode colocar as mãos lá. Eu sei que eu estou adorando o Deus vivo, o Deus vivo que tem todo o poder. Então, Senhor, a minha adoração aqui, ela não muda. Ela não muda. Ela continua. Você percebeu? No livro de Amós, tinha tudo. Tinha instrumento, tinha melodia, tinha cântico, tinha tudo, mas não tinha adoração. Agora você olha lá para a vida de Jó. Não tinha música, não tinha instrumento, não tinha melodia, não tinha aparelhagem de som, mas lá tinha adoração verdadeira. E a adoração verdadeira apareceu aonde? Quando ele estava rico. Para mostrar que a nossa adoração verdadeira não é forjada quando a gente está atravessando o maior deserto da nossa vida. Num dia só, Jó perdeu tudo. A família dele foi devastada, tudo foi destruído. Aquilo que vinha como sustento da sua família foi tudo destruído. E a Bíblia vai dizer que ele se levantou, rasgou o manto, raspou a cabeça, se prostrou e adorou a Deus. Lá teve adoração. Não teve música, mas teve adoração. Você pode não saber quem vai ser o verdadeiro adorador pelo que Deus é na sua vida. A adoração estava baseada no que Jó era. Jó era íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal. Era a vida dele. Isso se refletiu depois. Senhor, foi tudo destruído? Foi. Senhor, eu não estou aqui fingindo que estou bem, feliz, não. Eu estou triste, eu choro, eu fico triste. Mas eu te adoro, Senhor. Eu te adoro. Eu te adoro. Ele adorou. Aí talvez alguém diga assim, mas já era dos homens mais ricos, por isso que ele adorava a Deus. Não foi por isso. No momento mais difícil ele adorou. A mais profunda dor que o ser humano ele pode sentir. Então é atravessando o pior momento da sua vida, você ainda pode ser um adorador de verdade. Talvez você entrou aqui passando, Senhor, é a pior fase da minha vida. Eu não sei nem por que hoje está tendo culto de adoração. É a pior fase da minha vida. Mas ainda assim você pode ser um verdadeiro adorador e uma verdadeira adoradora, porque é resultado da sua vida com Deus. Adoração é vida. Adoração é vida. A prova está lá. Caim e Abel trouxeram para Deus algo. Não falamos aqui que a adoração é entrega? Os dois tinham algo para entregar, mas só um foi aceito. Porque a adoração é vida. A adoração é vida. Aquela mulher samaritana não foi a mesma depois do encontro com o Senhor Jesus. Quem veio aqui para se encontrar com o Senhor Jesus? Aquela mulher não foi a mesma depois daquele encontro com Jesus. A visão dela sobre Deus mudou. A adoração
da sua força. Essa adoração ela é em espírito, porque o Espírito Santo lá dentro, ele desperta o seu espírito para você adorar a Deus verdadeiramente. Porque eu e você não conseguimos, da nossa própria força, não conseguimos ser verdadeiramente adoradores. Aí vem o Espírito Santo de Deus lá dentro e desperta o nosso espírito, e aí a gente adora ao Senhor verdadeiramente. Aquela mulher saiu do encontro com Jesus adorando em espírito e adorando em verdade, porque a adoração tem que ser embasada e fundamentada na palavra. Os samaritanos não tinham a revelação completa da palavra. Então Jesus está falando, né, os adoradores adorarão em espírito e em verdade, embasado na palavra. Jesus é a verdade. Se Jesus não for a base da sua adoração, a sua adoração ela não é verdadeira. Mas se Jesus é a base da tua adoração, você verdadeiramente adora ao Pai em espírito e em verdade.